Senhor, meus irmãos, tendo em vista que a escola dominical não está funcionando presencial, nós estaremos fazendo esse vídeo e passando para os irmãos, ok? A paz do Senhor para todos. Nós estaremos estudando a primeira lição, o discípulo e a comunidade. Eu vou ler o texto bíblico que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ok? A introdução diz assim: a vida do crente, também projetada na comunidade e na própria natureza humana, a necessidade de companheirismo para a construção da sociedade que vive. Vale lembrar que Jesus disse em sua oração sacerdotal: não peço que os tire do mundo, mas que o livres do mal. João capítulo 17, versículo 15. A versão, portanto, não significa afastar-se fisicamente do mundo, mas exercer influência para transformá-lo pela presença ativa dos salvos em toda a parte. Nós estaremos estudando agora o primeiro ponto, que diz assim: uma nova vida espiritual, e o primeiro subponto, uma nova fé, uma nova esperança. Uma nova fé. É possível que você tenha tido antes uma vida religiosa, sua situação sempre foi marcada pela felicidade aos princípios religiosos até então adotados, ou quem sabe mesmo sem ser religioso, sempre teve comportamento inquiridor, procurando descobrir o que está por detrás da vida, ou talvez tenha sido daqueles que jamais se preocuparam com tais coisas, preferindo apenas prazeres da vida material. Não importa. A verdade é que onde você esteve, a comunidade sofreu um reflexo do seu comportamento. Mas agora tudo mudou. Você é uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Vamos então para uma nova esperança, o subponto. Uma nova esperança. A fé resulta também em esperança, a âncora da nossa salvação. Vale salientar que a esperança do cristão nunca morre, pois o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo de número 30, o verso 5. Em outras palavras, esta esperança traz certeza não só para a eternidade, mas também para a vida terrena. O salvo é, portanto, um idealista que, por força de sua fé, enxerga acima da circunstância para sempre viver em triunfo e, como tal, espalha o otimismo onde quer que chegue, contagiando os demais em busca da sua superação dos obstáculos aparentemente intransponíveis. Mas não termina aí. Quando se extingue a vida física, a nova esperança coloca no céu, diante do trono de Deus, onde receberá os galardões, trabalhos aqui prestados, levando-se em conta as novidades de cada obra realizada. Amém? Uma nova vida moral.
O primeiro subponto diz assim: o conceito bíblico de moral. É muito bom ficar claro que o conceito bíblico de moral é absoluto. Esta é uma área que não pode ser relativizada, como querem alguns. Eles condenam com dureza determinado pecado, mas em relação a outros preferem o caminho da omissão. Normalmente, quando este assunto é abordado, a primeira coisa que vem à tona é que trata-se apenas de sexo, mas segundo os padrões bíblicos, isto implica também finança, a palavra empenhada, a sinceridade no lidar com superiores imediatos, a retidão no cumprimento das normas, o não comprometimento com os valores mundanos e o apelo à ética cristã. Toda prova. É preciso que todas estas áreas sejam consideradas, inclusive a sexual, no que tange ao nosso comportamento perante a comunidade. Disse Jesus: se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Mateus capítulo 5 e versículo 20. Agora vamos para o segundo subponto, que diz assim: como somos vistos pela comunidade? Vale a pena parar um pouco para refletirmos como o nosso comportamento está sendo refletido sobre a comunidade, ou seja, como as pessoas estão nos vendo, como as pessoas estão nos julgando. Será que as pessoas estão vendo em nós mudança de vida, ou o que éramos e agora? Será que nós estamos tendo mudança na nossa família, no nosso lar, no nosso trabalho? Então veja só, você agora é um novo crente e está iniciando uma nova vida. É provável que alguns pontos do seu passado não tenha sido promissor. Em outros, talvez tenha tido um comportamento considerado normal para os padrões gerais. Só que hoje você está vivendo a dimensão do Espírito Santo. Isso significa produzir frutos sadios que testemunhem diante dos homens a boa qualidade espiritual da árvore. Uma nova vida social, novas relações sociais. Este ponto tem maior implicação com a área do relacionamento. Antes de converter-se, é provável que você, sob a alegação do convívio social, tenha frequentado lugares impróprios e sem dar conta do mal que representava, mas os seus olhos espirituais agora estão abertos para decidir quais são as boas amizades, que tipo de lugar pode frequentar sem colocar a sua vida espiritual em risco, e como afastar-se daquelas situações que vão levá-lo sem dúvida ao fracasso. Ou seja, nada melhor para este caso do que o conselho bíblico, conselho do Salmo 1. Abra sua Bíblia e leia agora mesmo. Aí está toda a segurança, o referencial que você se orienta em suas novas relações sociais, tá? Ou seja, de agora em diante, você vai ter que saber os lugares que você vai ter que ir. Tem lugares que você ia outrora, hoje você não pode mais, porque são lugares que, para você como crente em Cristo Jesus, não
é o lugar para você estar lá, ok? Vamos então, o outro lado da vida social. Para concluir, há um outro lado da vida social que podem ser deixados de lado, e aquele que ensinado por Tiago, que nos impõe de dever de ajuda socialmente aos mais carentes da comunidade. Refletir um pouco o nosso pão com os pobres é tarefa que devemos desempenhar com amor, como resultado da salvação. Procure informar-se em sua igreja, pois normalmente ele diz de algum tipo de propaganda ajuda ao menos favorecido, no qual você pode envolver-se. Você é o empresário, lembre-se de ser justo nas relações trabalhistas com os seus funcionários, não defraudando o salário daqueles que trazem progresso à sua empresa. Leia Tiago capítulo 5, versículo 4 e 6. Se você é o empregado, busque dedicar-se como se estivesse fazendo para o Senhor, que certamente vai recompensá-lo. Em cima dessa situação social, passando aos irmãos, nós temos um projeto, um projeto na nossa igreja, que todo culto da ceia, cada um dos irmãos traz um donativo, ou seja, traz aquilo que você tem condições de trazer para poder a igreja depois fazer uma cesta básica e dar para aquelas pessoas que estão carentes, estão precisando, tá? Então, e nesse momento que nós estamos agora, você pode trazer da mesma forma para a igreja, que com certeza aquelas pessoas que estão precisando, a igreja vai com certeza passar para os seus irmãos. Vamos concluir agora aqui o discipulado. Faça uma lista das coisas que você vinha praticando e que descobriu esta lição. Não serem compassivos com comportamento cristão. Depois disso, ponha-se diante de Deus em oração e peça-lhe perdão em nome de Jesus. Ele vai mudar esta área de sua vida. Procure desenvolver novas amizades, principalmente entre os crentes. Evite acompanhar amigos que acabaram levando para o caminho mal. Se você não estiver bem firmado em Cristo, há locais que não devem ser frequentados, sob pena de você fracassar na fé. Não queira viver uma vida reclusa, pois o homem, por natureza, busca o companheirismo, e seja uma carta aberta e lida diante dos homens, sem que isso signifique envolvimento com seus pecados, para que eles possam vir ao conhecimento de Cristo. Amém? Que Deus continue abençoando os irmãos, em nome de Jesus.